Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor a todos. Amém? Vamos se posicionar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de quinta-feira, nosso culto da vitória. Se algo, irmão e minha irmã, que venho receber de Deus, né? Mantenha o teu coração tranquilo, sereno, esperando que venha através do louvor, venha através da palavra. Não sei, o Senhor fala de várias maneiras conosco. Basta nós estarmos com o nosso coração sensível a receber. Amém? Aquele que está nos assistindo através dessa live, que tranquilize-se que nós temos algo maravilhoso de Deus para a tua vida aí, meu irmão. Que Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Vamos orar então, querido Deus e amado Pai. Neste momento nós colocamos na tua presença, Pai. Continua conosco, Senhor. Sabemos que tudo que aqui é feito é para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Que possamos diminuir para que tu cresça, Pai. Oh Deus Pai, toma nas tuas mãos a cada irmão que aqui já chegou, aqueles que estão se dirigindo aqui para o teu templo, Senhor Pai. Traga-os em segurança, Senhor Pai. Livra, Senhor, de toda seta maligna, de todo incidente, de todo acidente. Traga, Senhor Pai, na palma da tua mão, Senhor Pai. Sabemos que é maravilhoso estar na tua casa, Pai. É um privilégio essas portas abertas da tua igreja, porque grande é o teu amor inimaginável, Deus. Muito obrigado por esta noite, Senhor Pai. Por isso renova nossas forças, oh Deus Pai. Oh, levanta aquele que está abatido, Deus Pai. Sabemos, Senhor Pai, que muito o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Colocamos tudo em tuas mãos, porque nós somos dependentes de ti, Pai. Totalmente dependente de ti. Por isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos estar nisso então, com o nosso cântico do louvor cristão. Vamos lá então. Vamos nos posicionar no nosso louvor. Maravilhoso é Deus, grande e poderoso. Some
Aleluia, glória a Deus. Grande esse Deus maravilhoso. Vamos compartilhar então a palavra, amados, no Salmo 19. Vou ler o primeiro versículo, depois cada um lê um versículo. Salmo 19 é um poema maravilhoso de Davi que nós se concentrar e se certificar realmente que a palavra nos diz através desse poema, ele é maravilhoso. Todos acharam? Amém? Salmo 19, vou ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, amados. Palavra do Senhor. É um salmo tremendo, um poema realmente que inicia com os céus ali, depois fala da palavra e culmina com o coração do servo de Deus, né? É uma palavra que nos fala perfeitamente, né, daquilo, né, dos pecados, de tudo aquilo que a humanidade, né, muitas das vezes, né, pecadora. E Deus, através desse poema, ele nos traz um ensinamento tremendo, né? Realmente, né, já diz ali os últimos 14, né, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, né, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. Isso é uma palavra que nos fortifica, nos fortalece, né, nos ensina realmente, né, a caminhar com Jesus, né, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Bom, amados, vamos dar seguimento então ao nosso culto da vitória, né? Pois hoje nós estamos num culto de vitória e queremos, Deus, que alguém tenha um testemunho para fazer de quinta passada para esta semana, para esta quinta-feira, alguém tem algum testemunho a fazê-lo? Presbítero Henrique, glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Meu testemunho é o seguinte: eu estava segunda e terça-feira eu fiquei parado em casa sem serviço. A gente sabe que quem trabalha por conta, ficar parado não é nada legal, porque as contas não param. E aí lá no culto de oração, terça-feira lá o pastor orou lá pela nossa vida lá e profetizou, né, que
que Deus ia abrir portas, e na quarta-feira, né, já entrou bastante serviço, né, e para a honra e glória do Senhor, né, Ele é fiel e Ele supre todas as nossas necessidades. Eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, Ele é tremendo, né? Descansar no Senhor, né, presbítero Henrique, né? Que na verdade mesmo, né? Muitas das vezes a nossa ansiedade, e quem não vai estar ansioso muitas das vezes com seus compromissos para honrar, né? Por isso que diz a palavra, honra para que seja honrado, né? E muitas das vezes a gente se preocupa, muitas vezes até perde sonos à noite, às vezes até em claro, né? Vendo o que vai fazer o outro dia. Muitas das vezes a gente não quer dar explicação. O compromisso que se faz, o que a gente tem que fazer? Honrar com aquilo que a gente se comprometeu, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, descanse em mim que eu estou dando a providência. Glória a Deus, né? É bênção do Senhor mesmo. Então vamos, a nossa... Glória a Deus, irmão. Pode passar aqui, por favor, então. A paz, irmãos. O meu testemunho não é de quinta para cá. O meu testemunho é de 13 anos para cá, no caso. Eu tive um bebê, eu estava grávida, né? Tive um menino, né? E por decorrência de alguns erros, alguma coisa que aconteceu, eu acabei perdendo esse menino. Tive uma gestação até o quinto, né? 5 meses. E acabei perdendo esse menino no hospital, tudo. Fiquei muito chateada, tudo, mas eu creio que se Deus não me deu, né? Ele é porque não era para ser, né? E aí, depois de algum tempo, não demorou muito, eu fui num culto e uma irmã me revelou, me disse, não me conhecia muito bem, disse assim para mim, saiu da cadeira dela e disse para mim, moça, não fique triste, Deus está te dando um grande presente, e muito lindo o teu presente, tu tem uma grande bênção para receber do Senhor. E depois de um mês, apareceu a minha bênção, né? Que é a Scarlett, né? Que está com 11 anos agora, né? E eu perdi esse menino tem 13 anos, né? E 4 meses depois, eu recebi o meu lindo presente, que é a minha filha Scarlett, né? E isso é para a honra e glória do Senhor, né? Como Deus cumpre em nossas vidas. Isso estava preso há muito tempo, eu não tinha contado ainda, porque eu não sou de ficar contando muito, mas muitas das coisas, sim, mas quando o Senhor manda falar, a gente tem que falar. De repente, para alguém que esteja precisando ou que teve a mesma situação que eu. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Realmente, né, a gente não pode reter, principalmente a bênção, né, para que as pessoas possam certificar realmente quem é o Deus que nós servimos. Né? É um Deus realmente que Ele cumpre com aquilo que Ele é fiel, aquilo que Ele prometeu. Amém? Então vamos dar início, então, vamos estar orando pela nossa caixinha, essa nossa urna, melhor dizendo, que é a urna dos pedidos, as quais muitos já foram possivelmente já de repente dado providência. Deus já fez algo tremendo, mas tem muitos ainda que estão aguardando, né? Alguma providência de Deus, quem sabe uma porta de trabalho, quem sabe uma cura, quem sabe uma libertação, quem sabe um reconciliamento, né? Eu gostaria que o pastor pudesse orar por nós, por favor, pastor. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos? Vamos estender as mãos para cá e vamos como igreja, né? Vamos juntos neste momento colocar esses pedidos que aqui estão. E nós cremos no Deus que nós servimos, já foi aqui testemunhado, e eu sei que esse testemunho fortaleceu a vida dos que ouvem, né? E isso traz aquela esperança para aqueles que ainda não foram atendidos. Estenda a mão para cá e vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que aqui foram falados, Senhor, que foram aqui dados. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque tu és um Deus de providência e nós te louvamos e te bendizemos.
Agora queremos colocar diante de Ti cada pedido que aqui está. Deus, Tu conhece, Tu sabe, Senhor amado, a luta e a dificuldade de cada pessoa. Tu sabe, Senhor, o desejo do coração, mas principalmente, Tu sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por isso nós entregamos, Pai, cada pedido que está aqui. Senhor, que Tu estenda a Tua mão de poder, Pai, e que nada venha impedir o Teu agir, nenhuma burocracia humana, nenhum espírito humano, nada venha impedir, Senhor amado, a bênção sobre os Teus filhos. Nós profetizamos e declaramos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amém. Vamos, então, aos louvores. Então, é o momento de nós estarmos louvando e agradecendo ao grande Deus, maravilhoso, poderoso Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Pai. Como nós testemunhamos aqui, Ele é Deus de promessa, né? Muitas vezes a gente não vê, porque fé é isso, é a gente dar o passo e sabendo que Deus vai colocar o chão. Fé é saber que Deus é o dono do ouro e da prata, que Ele provê todas as coisas. Aleluia. Porque a nossa fé não é por vista, mas é, aleluia, é porque nós cremos no Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh, aleluia, Jesus. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
promessas do Senhor se cumprem uma a uma, queridos, porque Ele não falha. E o interessante é que Deus não se atrasa também, né? Às vezes a gente acha que a nossa bênção está demorando para chegar, mas primeiro Ele prepara as nossas vidas. Primeiro Ele pega o barro e tira tudo aquilo que é de impureza do barro e amassa. Amassa o barro, amassa, tira todas as impurezas. E esse processo é dolorido, irmãos, muitas vezes. Aleluia. Esse amassar de Deus nas nossas vidas muitas vezes é dolorido. A gente precisa renunciar a muita coisa. Mas nas mãos do Senhor, queridos, a gente é tratado com um carinho que a gente nem merece. Embora seja dolorido, embora seja difícil, a gente está nas mãos do oleiro. Aquele que nos trata com carinho e com amor. Quem sabe Ele está tratando para a tua vida nesse momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, mas eu quero te dizer, aleluias. Não para de adorar, não para de glorificar o nome dEle, não para de exaltar o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele te ama. Ele te ama, ainda que a gente não mereça, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente fique questionando muitas vezes por quê. Ele não deixa de nos amar. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir ao céu, Senhor, Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Senhor. Tu és o Deus que me sonda. O Senhor conhece as tuas dores, o Senhor conhece. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode igualar tua adoração.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a gente ora. E parece que o milagre não acontece. Aleluia. Nesse momento nós vamos estar ofertando ao Senhor. Se você trouxe tua oferta, teu dízimo aí, segura na tua mão, nós queremos orar. Querido Deus amado Pai, nós queremos nesse momento, Pai querido, consagrar esses dízimos, essas ofertas, ó Pai. Deus amado, multiplica as bênçãos na tua casa, ó Pai querido Deus. Em nome de Jesus, toca no coração daqueles que ainda não compreenderam, Pai amado, o princípio da fidelidade, ó Pai. Deus amado, que nós possamos, Deus amado, trazer as nossas primícias a Ti, ó Pai querido, nunca, jamais o que sobra, mas Deus amado, a primeira parte sempre, ó Pai querido, de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, ó Deus. Abençoa a vida dos Teus servos, ó Pai, multiplica na seara dos Teus filhos, ó Pai. Abre portas onde não tem porta, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Tentando ver
Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, dos versos 17. Êxodo 13, dos versos 17 a 22. Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Amém? Diz assim o texto: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. E também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Como adoradores, como verdadeiros adoradores, nós queremos nesta noite te adorar, Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer. Obrigado, Jesus, por este momento. Pai, nós sabemos que nada pode calar a voz de um adorador. Um adorador que confia, um adorador que entende, Senhor, os teus caminhos, que sabe, Senhor, que o teu caminho é perfeito. Pai, por mais que muitas vezes nós questionamos, por mais que muitas vezes nós não conseguimos compreender, nós, Pai, precisamos entender que os teus caminhos são perfeitos. Tu sempre queres o melhor para nós. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora a vida dos teus filhos que aqui estão. Também, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo através da live, aqueles que vão nos ouvir. Que a tua palavra possa vir de encontro ao coração de cada um deles. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, queridos. Antes de nós continuarmos aqui na palavra, eu quero saudar bem-vinda em nosso meio a Carla. Carla, Deus abençoe. É a primeira vez que tu vem, Carla. Deus abençoe a tua vida, viu? Preciso te dizer algo, Carla. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite. E se ele ainda não falou contigo através dos louvores, presta atenção na palavra, que Deus tem algo especial para a tua vida. Amém? Assim como ele tem para cada um de nós. Nós sabemos que às vezes Deus fala conosco através dos louvores, através de uma oração, através do texto que é lido, simplesmente no momento da leitura introdutória, Deus já começa a falar. Mas também sabemos que ele fala através da palavra pregada. Por isso, preste atenção nesta noite, que o Espírito Santo de Deus vai trazer algo para a tua vida. Queridos, o título da mensagem para nós nesta noite é: O caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Queridos, o que significa esta saída do Egito? Meus queridos, a própria palavra êxodo é saída. E na realidade, esta saída aqui representa algo muito glorioso, não só para o povo de Israel, mas também para nós. O que vem a ser esta saída do Egito,
o povo de Israel, ele ficou, então, cativo, em torno de 400 anos no Egito. Ficou preso ali no Egito. Nós sabemos que uma família no número de em torno de 70 pessoas desceu até o Egito, mas desta família cresceu e se tornou um grande povo. Nós sabemos que enquanto José estava vivo, esse povo era bem tratado. José realmente tinha uma amizade com o faraó em sua época. Mas depois que José morreu, outro faraó assume o lugar. E nós sabemos então que aí o povo começa a crescer e começa a ser perseguido. Nós temos que entender que assim como Gênesis é o livro dos inícios, o livro de Gênesis é o livro que inicia tudo. Nós temos que entender que Êxodo é o livro da redenção de Israel. O livro, então, de Êxodo é o livro da redenção. Ou seja, traz aqui a história do livramento daqueles oprimidos israelitas. Eles foram, então, libertos do poder egípcio. Então, a saída do Egito significa exatamente isso. O livramento do povo de Israel do poder egípcio. Poder que aqui tipifica toda a nossa redenção. Nós também fomos redimidos. Nós vamos entender aqui, queridos, que os rigores da escravidão do Egito tipifica também os rigores do mundo em que nós vivemos. O mundo é rigoroso, o mundo é cruel. Da mesma forma que o Egito era cruel para o povo de Israel, este mundo para nós também é cruel, como o Israel de Deus. Então aqui tipifica, o Egito tipifica este mundo, e o faraó também é um tipo de Satanás, que oprime, da mesma forma que faraó oprimia o povo de Israel. Hoje Satanás oprime as pessoas no mundo. Ele judia, ele maltrata. E nós vamos ver que então, esta saída do Egito representa esta redenção, este livramento que o povo de Israel teve. E Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar, nos redimir. Moisés aqui tipificava Cristo, porque Israel precisava de alguém que retirasse eles, que livrasse ele da escravidão. E da mesma forma, nós cristãos, nós fomos resgatados por Cristo Jesus. O mundo precisava de um resgatador. E Jesus Cristo foi este resgatador. E ele nos livrou. Ele nos livrou do Egito do mundo e nos livrou do faraó Satanás. Queridos, nós vamos ver que então a saída de Israel do Egito, ela não foi o fim da história, mas sim, foi o início. O Egito não foi o fim da experiência com Deus. Na verdade, foi o recomeço para eles. Tudo inicia ali para eles. George Morrison diz assim, ele disse certa vez: foi preciso uma noite para tirar Israel do Egito, mas foi necessário 40 anos para tirar o Egito de Israel. Em uma noite Deus os tirou do Egito. Agora, para arrancar o Egito do coração de Israel, precisou 40 anos. O Egito estava tão dentro deles que Deus precisou fazer com que eles rodeassem 40 anos um deserto para livrar eles do Egito,
para arrancar o Egito de dentro deles. Queridos, se Israel realmente tivesse obedecido à vontade de Deus, o Senhor os conduziria à terra prometida e lhes daria a herança que ele tinha prometido. Se Israel realmente obedecesse a Deus, eles chegariam até as fronteiras e entrariam na terra prometida. Mas nós sabemos que uma geração inteira não conseguiu entrar na terra prometida. Meus queridos, e assim da mesma forma, a mesma coisa pode ser dita da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Deus nos tirou da escravidão do pecado, para que Ele nos pudesse conduzir às bênçãos. Ele quer nos conduzir à bênção. Da mesma forma que Jesus queria conduzir Israel à bênção da terra prometida, da mesma forma, Jesus Cristo nos tirou do mundo e quer nos conduzir à bênção. Este culto aqui nós denominamos o culto da bênção. Jesus, Ele quer te conduzir à bênção. Ele quer te levar a bênçãos gloriosas, a bênçãos tremendas. Nós temos que entender que as pessoas que confiam em Jesus Cristo, que nasce de novo, ela passa então a fazer parte da família de Deus. Todo aquele que se converte, todo aquele que nasce de novo, ele se torna um filho. Queridos, essa história que diz que todos são filhos de Deus, isso não é real. Todos são criaturas de Deus. Mas só aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que têm um novo nascimento, esses são filhos de Deus. Porque quem é filho obedece às ordens do Pai. Quem é filho ama o Pai. Então, todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. Agora, aquele que nasce de novo, aquele que confia em Cristo Jesus, ele então passa a fazer parte da família de Deus. Mas o que nós precisamos entender? Que da mesma forma que foi o início para o povo de Israel, esse também é só o começo da nossa nova vida. E é interessante que essa nova vida se torna uma aventura empolgante. Uma aventura empolgante. Mas essa aventura, ela não pode simplesmente ser empolgante. Essa aventura, ela precisa nos conduzir a um crescimento e a conquista. Deus quer te dar vitória. Deus quer que tu seja uma pessoa que conquiste. Deus quer que aonde tu colocar a planta do teu pé, ali haja conquista. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que quando realmente entende isso, se posicione como conquistadores. Porque esta conquista, ela não vem de nós mesmos, mas essa conquista vem do Senhor, que conquistou a vitória na cruz do Calvário. Aleluia. Esse final de semana nós celebramos a ceia. A maior conquista Jesus já fez por nós. O principal Deus, através de Cristo Jesus, conquistou. Nós vamos ver, queridos, que Deus, Ele nos liberta. Aí então Ele nos conduz através de várias experiências da vida. E é interessante que são experiências que vão ocorrendo um dia de cada vez. Presbítero Henrique, o grande problema é que nós muitas vezes queremos conquistar tudo num dia só. Segunda e terça, 2 dias difíceis para ti. Mas a vitória estava na quarta. Então, um dia após o outro, cada dia, Deus vai nos dando experiência e nós vamos crescendo dia a dia.
Meus queridos, isso acontece para que nós venhamos conhecê-lo melhor. Essas experiências vão nos tornando conhecidos de Deus e nós vamos conhecendo Ele através dessas experiências. Isso acontece para que a nossa fé cresça. E aí nós podemos realmente nos apropriar de tudo o que Ele deseja nos dar. Mas é dia após dia. Cada dia. Mãe Edgar, é cada dia, irmão Edgar. Nem sempre nós vamos acordar de manhã e o nosso dia será um mar de rosas. Nem sempre o nosso dia será um dia de muitas conquistas. Mas nós temos que entender que Ele quer nos conduzir à vitória. Então, o desejo dele é de nos dar. E ao mesmo tempo, então nós passamos a nos conhecer melhor. Essa é a questão. Quando nós experimentamos essas experiências com Deus, nós não só o conhecemos, mas nós também acabamos nos conhecendo melhor. E aí crescemos em entendimento quando a vontade de Deus e quando a confiança em suas promessas. Quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu confio em suas promessas. Queridos, nós realmente crescemos espiritualmente. As experiências vão fazendo com que nós cresçamos. As experiências com Deus, dia após dia, vai nos levar a conhecê-lo e a nos conhecer melhor. Agora, qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo do sucesso desta aventura? Queridos, a gente vê muitas pessoas que gostam de aventura. E a vida cristã é uma aventura. Mas qual é o segredo para nós realmente sermos vitoriosos nessa aventura? O segredo é seguir o Senhor para todo lugar. É seguir o Senhor, é realmente obedecer ao Senhor, é estar ligado no Senhor. Essa é a melhor forma de nós sermos vitoriosos. Discípulo é um seguidor. Discípulo é aquele que segue os passos do mestre. O mestre está caminhando e nós estamos seguindo os seus passos. Nós temos que seguir os passos do mestre, seguir os passos de Jesus. Por isso o tema para nós nesta noite é os segredos importantes em nossa jornada. Há alguns segredos da nossa jornada. E nós queremos então, nesta noite, através desse texto de 14 a 22, desvendar esses segredos. É interessante que não é um segredo oculto, aleluia. É um segredo que a palavra nos mostra. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, os olhos do cristão é aberto e esses segredos são revelados. E esse texto aqui nos revela esse segredo. E o primeiro segredo que eu quero destacar nesta noite, queridos, Deus traça o nosso caminho. Deus traça o nosso caminho. Verso 17 e 18 para quem está com a Bíblia aberta. Nós temos que entender isso. Queridos, Deus jamais é surpreendido por nada. Nada surpreende Deus. Ou surpreende, Osni? Deus é pego de surpresa? Não. Deus jamais é pego de surpresa. Ele planeja sempre o melhor caminho a ser percorrido. Ele traça os nossos caminhos. Queridos, é impossível, ou melhor dizendo, é possível que nem sempre, não é sempre que nós vamos compreender este caminho. Não é sempre que nós vamos entender este caminho. Caminho que Ele escolheu, ou que nem mesmo nós venhamos a concordar com Ele.
Nem sempre nós vamos concordar com os caminhos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós vamos questionar, mas Senhor, por que que eu tenho que passar por esse deserto? O caminho do oásis é melhor, Jesus. O caminho da prosperidade é muito melhor, por que que eu tenho que entrar por esse caminho, Senhor? Muitas vezes nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Agora, o que eu preciso entender é que os caminhos do Senhor são sempre certos e perfeitos. Nem sempre, irmão Rômulo, nós vamos conseguir entender. Nem sempre nós vamos aceitar. Para nós aquilo é difícil. Querido, eu não sei o que tu está passando. Eu não sei qual é o deserto que tu está passando. Eu não sei qual é a tempestade que tu está passando. Agora eu sei que o nosso Deus, Ele realmente traça os nossos caminhos. Agora o importante é nós realmente entrarmos por este caminho. Nós precisamos entender isso. O caminho do Senhor, ele é certo, ele é perfeito. Nós podemos dizer, cheios de confiança, o que o salmista diz no Salmo 23:3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E nós também devemos orar com humildade e pedir, no Salmo 25, verso 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me. Aleluia. Nós temos que entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor, por mais difíceis que são, eles são certos e perfeitos. Nós vamos ver aqui que a rota, o caminho mais provável, a rota mais provável, nem sempre é a melhor. E é o que nós vamos ver aqui. Havia um caminho mais perto para eles chegarem no destino. Mas por que que Deus, então, não permitiu que eles fossem pelo caminho mais próximo, mais perto? Porque nesse caminho haveria soldados egípcios na fronteira. Meus queridos, aquela nação era uma nação muito poderosa, com um exército muito poderoso. E provavelmente suas fronteiras haviam postos de soldados. Eles estavam alertas para impedir que inimigos entrassem no território deles. Então, provavelmente, aquele caminho teria soldados na fronteira esperando. Mas também havia o povo filisteu, povo guerreiro. Israel não estava pronto para enfrentar isso. Como um povo escravo, tinha ficado escravo por 400 anos. Como eles enfrentariam exércitos? Como eles lutariam com povos guerreiros? Mas a lógica era ir para o mais perto. Mas Deus sabia que eles não estavam prontos para isso. Deus sabia o que ele estava fazendo, querido. Deus realmente sabia o que ele estava fazendo quando ele escolheu aquele caminho mais longo. Nós muitas vezes não compreendemos, mas Deus sabe. Ele conhece o nosso amanhã, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que acontece no dobrar da esquina, no dobrar da curva. Quem aqui às vezes que está na estrada, né, entra numa curva meia fechada e tu não sabe o que está vindo do outro lado. Tu morre de medo de alguém vir, de um carro vir na contramão, principalmente numa rua que não é de mão dupla, numa estrada que é só uma via, né, que uma vem e ao mesmo tempo vai. E às vezes nós entramos naqueles cotovelos, que a gente não sabe o que está vindo do outro lado, mas Deus sabe o que está ali do outro lado da curva. Aleluia! Ele conhece os nossos caminhos. Tu precisas entender algo, querido. Se tu realmente permitires que Deus venha dirigir os teus passos, se tu realmente esperar com paciência e permitir que Ele te conduza, Ele vai
te conduzir por caminhos seguros. De vez em quando, Ele vai também te levar por alguns caminhos que parecem desnecessários. Caminhos mais longos, caminhos tortuosos, mas confie no Senhor. Creia que Ele quer o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida, mesmo que tu não entenda, mesmo que é um caminho difícil. Agora nós precisamos entender que nós devemos lembrar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ou seja, Ele não está com pressa. Ele não está com pressa. E que nós venhamos segui-lo e entender que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Aleluia. Carla, quando tu entregar os teus caminhos ao Senhor, tu estarás segura. Ele jamais vai querer o teu mal. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: tranquiliza o teu coração. Tu estás seguro em minhas mãos. Aleluia. O Senhor nos ama e o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Queridos, é possível que nesta jornada, nesta caminhada, Ele venha fechar algumas portas. De vez em quando Ele vai fechar algumas portas. Mas de repente, quando nós achamos que tudo se fechou, Ele abre outra. Mas nós temos que ficar atentos e alertas para entrar por esta porta. Às vezes nós vemos que tudo se fecha na nossa frente. Parece que tudo está fechado, tudo está escuro. Mas o Senhor, de repente, Ele abre a porta. Agora o importante é estarmos atentos para entrarmos por esta porta. E confiar nele. A palavra Sucote no hebraico significa cabana, significa tendas e também significa tabernáculos. O que isso significa para nós? Queridos, isso significa que nós somos peregrinos. Isso nos leva a entender que a nossa condição é de peregrino. Nós estamos peregrinando nesta terra. A nossa terra não é aqui. Nós temos reservado para nós a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então, Sucote significa isso em hebraico: cabanas, tendas, tabernáculo. E é interessante que, se tu observar Sucote, ficava a uns 20 quilômetros de Ramsés, a cidade de Ramsés. 20 quilômetros, e eles acamparam. Mas eles estavam tão perto do Egito. Como Deus fez eles acampar tão perto? O perigo do exército alcançar, como alcançou depois. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ele traça os nossos caminhos. Nós vamos ver, queridos, que no decorrer da caminhada, eles passam por oásis, eles passam por águas amargas, eles passam por tantas coisas, mas era Deus traçando os caminhos deles para ensiná-los que eles precisavam não só sair do Egito, mas o Egito precisava sair deles. Nós muitas vezes passamos por experiências para que o mundo saia de nós. Porque muitas vezes nós saímos do mundo, mas o mundo continua impregnado em nossas vidas. E aí, queridos, nós não conseguimos alcançar as vitórias que Deus tem para nós, as conquistas que Deus tem para nós. Mas Ele quer nesta noite, aleluia, Ele quer que tu seja um conquistador, mas permita que Deus trace os teus caminhos, aleluia. Então esse é o primeiro segredo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais tudo Ele fará. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Querido, segundo segredo. Deus encoraja a fé do seu povo. Verso 19. O verso 19 fala sobre o que ali no
no verso 19. Fala sobre o corpo de José. Queridos, o que significava aquele caixão para aquela geração de judeus, para aqueles que viveram durante os terríveis anos de escravidão? Aquele caixão simbolizava o que José alcançou. José, ele foi levado cativo para o Egito. E Deus ali, depois de trabalhar todas as formas na vida de José, colocou ele no maior estado de graça que alguém podia chegar. Ele só estava abaixo do próprio faraó. Deus colocou ele em ascensão. Queridos, Deus trabalhou na vida de José. E aquele caixão ali simbolizava para o povo judeu, da mesma forma que Deus fez isso para José, da mesma forma que Deus tirou ele lá da prisão e colocou ele sobre o trono ao lado de Faraó, ele também vai nos tirar do mundo de escravidão e vai nos colocar na terra prometida. Era isso que aquele caixão simbolizava. Agora a pergunta para nós hoje, queridos, é: o que hoje nos impulsiona? O que hoje nos encoraja a prosseguirmos nesta aventura, na nossa jornada? O que nos impulsiona a prosseguir a aventura da nossa jornada? Meus queridos, são tudo. Nós temos que entender que é tudo aquilo que a Escritura nos mostra e nos promete. Hoje não é um caixão, aleluia. Não, é a palavra. É ela que nos leva a prosseguir. É ela que nos encoraja a seguir nessa aventura. Enquanto nós continuarmos a obedecer o Senhor, tais promessas servirão para encorajar a nossa fé. Eles eram encorajados por algo morto. Vocês estão entendendo? Eles eram encorajados por ossos dentro de um caixão, mas que por trás disso havia uma grande promessa. Mas hoje nós somos impulsionados por uma promessa que já se cumpriu, aleluia. A promessa de salvação se cumpriu em Cristo Jesus. As pessoas andam desanimadas porque elas não confiam mais na promessa viva. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus ressurreto, um Deus que vive e vive eternamente. Então, meus queridos, o importante é que as promessas, a palavra, elas apontam para Jesus e não para um passado morto, mas aponta para um Deus vivo, um futuro que nos é reservado. E aí nós perseveramos em caminhar pela fé, em obedecer ao Senhor em nossos dias, aleluia. Queridos, se um passado morto, ossos, era algo grande para eles, quanto mais para nós, que temos um Deus que vive e vive eternamente. Então as promessas do Senhor, elas se cumprem, aleluia. Então saiba disso, Deus, Ele encoraja a tua fé, Ele encoraja a tua fé através da palavra viva. Esta palavra, ela é viva, ela é transformadora, ela é tremenda e maravilhosa. Aleluia. Terceiro segredo, Deus vai adiante de nós para mostrar o caminho. Ou seja, Ele não só aponta, mas Ele vai adiante de nós. Queridos, de que forma esse povo foi guiado? De que forma o povo foi guiado? Durante o dia, uma nuvem. Durante a noite,
uma coluna de fogo. A nuvem os guiava, mas também protegia eles do calor terrível do deserto. E a nuvem, e aquela coluna de fogo não só os guiava, mas também protegia eles do frio terrível que era o deserto. Queridos, então nós vamos ver aqui que eles eram guiados. Deus colocou uma coluna e uma nuvem. Deus sabia, queridos, o que ele estava fazendo. Por isso ele colocou aquelas duas, a coluna e a nuvem. Então, queridos, nós vamos ver aqui que é algo tremendo. Nós não podemos, nós não tememos nada. Nós não precisamos temer nada. Nós hoje não temos esse tipo de GPS, né? Porque era um GPS para eles. Quando a coluna se levantava, eles seguiam. Quando a nuvem se levantava, eles seguiam. Hoje nós não temos esse tipo de GPS. Hoje nós temos um GPS que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Nós não temos algo visível ali no céu nos guiando. Não como, assim como a nuvem, assim como a coluna, ou como aquela estrela que guiou os reis magos até Jesus. Mas é a palavra de Deus que nos guia na nossa caminhada. Olha o que diz o Salmo 19, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aquele mesmo fogo da coluna hoje é a palavra de Deus. Jeremias 23, 29, não é a palavra fogo, diz o Senhor, aleluia. Então hoje o fogo que nos guia é a palavra do Senhor, a luz que ilumina o nosso caminho é a palavra do Senhor. Agora, quando nós não lemos a palavra, esse é o grande problema de muitos cristãos. Eles não conhecem a palavra de Deus. Deus quer dar vitória, Deus quer que tu viva uma vida de conquista, mas nós vamos conquistar através do poder da palavra. Deus, Ele quer que nós sejamos conquistadores, mas que nós venhamos conquistar através da palavra. É interessante então aqui observar que aquela coluna de fogo, queridos, ela era luz para o povo, mas era escuridão para os egípcios. Isso está em Êxodo, capítulo 14, verso 20. Diz assim: entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. O que isso significa, queridos? O que isso significa hoje para as nossas vidas? Nós temos que entender que o povo de Deus, aquele que é escolhido por Deus, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, este povo, ele é esclarecido pela palavra de Deus. Mas os que não são salvos, aqueles que não entenderam isso, eles não conseguem compreender as verdades de Deus contidas na palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos revela. Quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a habitar na minha vida e Ele começa a trazer luz à escuridão. Então a mesma palavra que traz clareza para os que são de Jesus, traz confusão para aqueles que não são de Jesus. O Espírito de Deus, que também é o Espírito da verdade, Ele nos guia e nos ensina através da palavra. Este é o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Deus fala com Moisés lá do meio da coluna, lá do meio do fogo, da mesma forma, Ele fala conosco através do fogo da palavra de Deus. Agora, se eu não ler a palavra, se eu não buscar na palavra, como eu vou ouvir a voz de Deus? Cabe a nós entrarmos
na coluna de fogo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para nós concluirmos nesta noite, então nós vamos ver aqui que o grande segredo para uma vida de vitória, nesta empolgante vida. Sabe por que tem muita gente que não está mais empolgado com a vida cristã? Sabe por que muita gente desistiu da vida cristã? Não se empolga mais em ter uma vida de crescimento, porque não entra no fogo da palavra. Não entra no fogo da palavra. Porque hoje a palavra nos deu 3 segredos importantes. Deus, querido, Ele traça os teus caminhos. Ele não te solta neste mundo para que tu andes sem rumo. Ele quer traçar os teus caminhos. Ele quer te conduzir às veredas tranquilas. Ele quer te conduzir às águas tranquilas. Ele quer te conduzir a pastos verdejantes. Então, realmente, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo Ele fará. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui também para nos encorajar através da fé com a sua palavra. Hoje o que nos encoraja não são mortos, mas é um Deus vivo, aleluia. A Bíblia diz que os ossos de Davi continuam lá, mas os ossos de Jesus, esses não estão no túmulo. Jesus Cristo, ao 3º dia, ressuscitou. Sabe o que é isso, irmã Edilza? Tantas pessoas hoje se prostrando diante de Deus mortos. Queridos, os apóstolos eram homens de Deus. Eles venceram. Mas todos morreram. E os seus túmulos estão na terra. E nós nos dobramos muitas vezes diante de pessoas mortas. As pessoas estão se prostrando diante de Deus mortos. Mas nós temos um Deus vivo. Túmulos hoje são visitados. Queridos, só isso já teria que bastar para eles. Eu estou visitando algo que está morto, não teve poder para ressuscitar. E nós vemos aí procissões, pessoas se cansando, fazendo caminhadas longas para visitar túmulos de pessoas mortas. Mas nós servimos o Deus que vive, aleluia. O Deus que quer te dar vitória. Ele está vivo. E Ele está assentado à direita de Deus Pai e intercede por ti. Glória a Deus. E Ele te encoraja nesta noite. O 3º segredo para nós encerrarmos: Deus vai adiante de nós, mostrando o caminho. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele vai na frente. Ele vai traçando o caminho, ele vai apontando o caminho, ele vai na frente, ele vai ali junto contigo. Aleluia. O que Moisés disse? Eu não vou dar um passo. Deus disse para ele: olha, eu vou enviar os anjos, vocês vão, mas eu não quero mais caminhar com esse povo aí. Foi isso ou não foi isso? O que Moisés disse para ele? Não dou um passo se tu não for junto comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai adiante de nós. Não precisamos ter medo de nada. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Eu quero orar por ti nessa noite. Eu quero convidar aqui o presbítero Henrique, irmão Nelson, passe aqui na frente, nós vamos orar por vocês. O segredo foi revelado. O segredo foi revelado. Não está mais oculto. Hoje o Senhor nos revelou que Ele traça o nosso caminho. O Senhor hoje nos revelou que Ele realmente, Ele nos encoraja através de um Deus que vive. De uma palavra
que nos guia, uma palavra que realmente nos guia. E Ele está na nossa frente, presbítero Henrique. Ele está adiante de nós. Ele sabe o que acontece ali no outro lado da esquina. Não tenha medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Não tenha medo do futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. E nós temos que crer nisso. Eu quero orar pela tua vida e orar por aqueles que nos ouvem ou que vão nos ouvir nesta live. Fecha os teus olhos, queridos. Nós aqui como obreiros, nós vamos neste momento levar as nossas mãos em direção ao povo e nós vamos orar, nós vamos profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade que tu está enfrentando, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor nesta noite, Ele quer que tu seja um conquistador que conquiste através do poder da palavra. E que tu seja um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que traz nesta noite coragem para nós prosseguirmos. Pai, a nossa vida cristã, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós temos que entender que é algo empolgante, porque nós temos experiências com o Deus que é todo poderoso. Aleluia, que tudo aquilo que nós enfrentamos, todos os desertos que passamos, todos os rios Jordão que se colocam diante da nossa frente, todos os mares vermelhos que se posicionam contra nós, todas as muralhas de Jericó que são colocadas diante de nós, é para que nós venhamos viver experiências gloriosas, para que nós venhamos conhecer o Deus que nós servimos, mas também para que nós venhamos nos conhecer melhor também. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora possa realmente adentrar os corações aqui que estão, trazer coragem para enfrentar o dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã que nos ouve através da live. Pai, em nome de Jesus, que tu possa entrar agora com providência na vida dos teus filhos. Derrama sobre eles a tua graça. Pai, em nome de Jesus, que eles possam entregar o caminho ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que eles se entreguem, que eles realmente entreguem suas vidas para Ti. Pai, que eles realmente Te aceitem como Senhor e Salvador. Que eles possam dizer nesta noite: eu não quero mais dirigir a minha vida, mas eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Que eles possam, em uma oração sincera, entregar o caminho ao Senhor, entregar todas as áreas de suas vidas. Pai, que eles possam entregar até mesmo o direito de escolha, porque Tu escolhe o que é melhor para as nossas vidas. Nada é melhor do que a Tua vontade. Senhor, Tu não é pego de surpresa, mas Tu conhece todas as coisas. Tu conhece o nosso deitar, Tu conhece o nosso levantar, Tu sabe aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos, ou até mesmo pensar. Pai, que Tu derrame sobre nós a Tua graça, e que o Teu Espírito Santo nesta noite nos encha de coragem para prosseguirmos, que nós não venhamos desistir. E se porventura alguém já desistiu, Pai, em nome de Jesus, que Tu traga agora, aleluia, que Tu traga agora, Senhor, o vigor que essa pessoa precisa. Deus, em nome de Jesus, aquele pão que fez o profeta caminhar por 40 dias, Senhor, este é o pão que nos alimenta hoje, que é a Tua palavra. Pai, Jesus é o pão da vida, o pão que nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa que parou, esta pessoa que caiu, que se prostrou, Pai, em nome de Jesus, toma ela agora pela mão. Em nome de Jesus, levanta agora. Esta pessoa que está desanimada, esta pessoa, Senhor, que está entristecida, traz de novo um vigor, Pai. Traz de novo um renovo espiritual, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que Deus possa fortalecer. Não desista. Queridos, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Se alguém me disser que essa cadeira aqui é uma cadeira, eu sei que ela é uma cadeira porque eu vejo. Isso não é fé. Isso não é fé. Agora, fé
É a certeza daquilo que eu não enxergo. O Senhor tem vitória, mesmo que tu não enxergue. Tome posse da vitória, em nome de Jesus. Amém? Não esqueçam, esse final de semana, nós temos o nosso culto missionário. Nós vamos ter o nosso culto missionário às 19h30. Queridos, mês passado faltou tão pouquinho para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos para o mês. Eu já até me animei, esse mês aí a gente viu alguns irmãos que deram uma oferta boa, vamos orar para que Deus, mas o mês passado, se mais 3, 4 irmãos tivessem ofertado aí 10, 15 reais, nós tínhamos alcançado. Então, não pense assim, mas só 10 reais, pastor, só 15, só 20, não, traga em nome de Jesus, que Deus vai abençoar a tua vida, para nós abençoarmos os nossos missionários. Amém? Então, domingo nós temos o nosso culto missionário, tem a nossa escola bíblica dominical, sábado os jovens estão reunidos aqui, né? Em nome de Jesus, vem em nome de Jesus os jovens, e eu tenho certeza que Deus tem a bênção para a vida de cada um de vocês. Estenda a tua mão assim. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do seu Santo Espírito estejam com toda a igreja e com todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos.